Boa noite a todas, bom dia, boa tarde. Eu estou gravando esse vídeo aqui, a gente está tratando do edital de residência jurídica do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Então, eu vou estar fazendo ali uma revisão, né, para esse processo seletivo, para essa prova, na parte de direito administrativo. Então, a gente tem aqui, né, o índice aqui, do que consta no edital, das matérias, né? E aí eu vou passar por cada uma delas. Eu vou estar encaminhando o material também e disponibilizando um link com algumas questões relativas a esse processo seletivo, tá? Eu não vou me aprofundar tanto, ler tudo que está aqui, porque realmente a ideia é que seja uma revisão e que você possa ler o material, né? E também resolver as questões e se precisar se aprofundar mais. Só que eu acredito que o que está aqui nessa aula, o que a gente tem no material e nas questões, já é suficiente, tá? Então, assim, o primeiro tópico lá do edital é princípios. Então, eu vou resumir, né, explicar cada um deles aqui. Os básicos, que são os que estão dispostos na Constituição Federal, né? Então a gente tem o LIMP, que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A administração pública, ela deve fazer ali somente o que a lei autoriza, né? Enquanto os particulares podem realizar tudo o que a lei não proíba. Então a gente tem uma diferença, né? E a administração pública, ela está vinculada à lei, né? O agente, ele tem que agir ali de forma legal, atendendo ao ordenamento jurídico como um todo. E o ordenamento jurídico administrativo, né? As fontes, né, do direito administrativo. A impessoalidade é outro princípio, e aí para entender impessoalidade, para encaixar na resolução das questões e conseguir acertar, a gente tem que entender um ponto interessante, né? Impessoalidade, ela vão ter ali, a gente pode dizer como três subprincípios dentro da mesma. E a gente tem, por exemplo, a vedação à promoção pessoal, né? Então, o agente, ele não pode ali, por exemplo, né, um prefeito que inaugura determinada obra, não pode colocar seu nome nela, né? Ele não pode ali se valer do seu ato para promoção pessoal. Isso violaria diretamente o princípio da impessoalidade. Quando a gente tem dois particulares em situações idênticas também, não tem como você, por exemplo, aplicar a multa em um e não aplicar em outro. Então também ocorre essa vedação à discriminação, né? E essa busca pela isonomia. Em outro ponto, a finalidade ela deve ser o interesse público, né? Então, a impessoalidade a gente pode pensar nesses três aspectos: vedação à promoção pessoal, a discriminação e a finalidade, o interesse público. Em outro ponto, a gente tem a moralidade, né? E aqui a gente está tratando da moralidade de forma objetiva, tá? Então, a administração, ela deve agir ali de forma ética, honesta e transparente, atendendo ali ao princípio da moralidade. Quando a gente fala em publicidade, os atos, como regra, eles devem ser públicos e publicados, né? Da administração pública, garantindo transparência aos cidadãos. Há exceções, né? Por exemplo, ali a intimidade, informações imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado, a defesa da intimidade ou interesse social. Então, assim, por exemplo, né? Se o Brasil ali for investir em atacar ali o Paraguai, por exemplo, e ali a gente tem, né, os militares ali dispostos. É uma informação que não vai ser publicada, né? Porque isso aí poderia acarretar um prejuízo, né, para a sociedade, para o Estado, né? Então ali o inimigo saberia que tem um soldado ali no pé de manga, no pé de bananeira, né? O que causaria ali um problema. Então não tem como essas informações já serem publicadas. Então, quanto a esse conflito também, né, ali a gente vai ter uma controvérsia entre a intimidade e a publicação do ato. Então, em muitos casos, ele não vai ser publicado, né? Eficiência. A eficiência é o último princípio administrativo desses básicos, né, a ser incluído pela emenda em 1998. E eficiência é isso, é fazer mais com menos, né? É uma preocupação com os meios. É o máximo de resultado com o mínimo de gasto.
tá? A menor utilização de recursos para, né, conseguindo ali mais resultado. Isso é eficiência. Eficácia é atingir os resultados e efetividade a gente está falando ali mais sobre os impactos, né, desses resultados. Quando a gente fala em prerrogativas e sujeições, a gente tem que entender que com grandes poderes há grandes responsabilidades, né? Então a administração ela vai ter prerrogativas que está ligada à supremacia do interesse público sobre o privado. Todavia, ela tem ali as responsabilidades, né? Que é a indisponibilidade do interesse público. Então, é uma sujeição a que é aplicada à administração pública. Então, pense em prerrogativa e sujeição sempre na dicotomia, né? Busca pelo interesse público e responsabilização por se tratar exatamente do interesse público. Em outro ponto, a gente tem ato administrativo, né? E a gente se vale da doutrina, né? Para Maria Silva Zanella de Pietro, é a manifestação do Estado ou do seu representante que produz efeitos jurídicos imediatos, desde que observada a lei e as limitações do direito público. Então, a gente se vale da doutrina para entender que é uma manifestação do Estado ou de seus agentes, né? Que tem ali os efeitos jurídicos imediatos, quando observada a lei, e as limitações do direito público. E aí a gente tem que diferenciar o que são características / atributos do ato administrativo do que são os seus elementos requisitos. As características / atributos é o que eu coloquei aí, que é o PETIC. Presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade, imperatividade e coercibilidade / executoriedade. Isso são características atributos. Grave bem, então, essa situação, né? A presunção, ela é uma presunção relativa, né? Iuris tantum, ela admite prova em contrário. Então, quando a gente fala de presunção de legitimidade, é que os atos da administração pública praticados por seus agentes presumem-se legais até que se prove o contrário, né? Então, o Estado não tem que provar ali previamente que está agindo dotado de legalidade, mas sim esses atos são presumidos. A autoexecutoriedade é a administração atuar sem previamente recorrer ao Poder Judiciário. Então, não necessita dessa autorização do Poder Judiciário. Vou passar aqui, né? Eu estou explicando, mas aí pode estar lendo também. A tipicidade, o ato ele deve estar previsto em lei, né? Então, os atos da administração pública, para que o agente pratique, eles devem estar previstos em lei. A imperatividade é a imposição, né? É o ato, a obrigação, ela se impõe independente da vontade do particular. E o último ponto ali, que era exigibilidade e coercibilidade, né? Os atos ali, eles também estão envolvidos em um aspecto sancionatório, quando não são cumpridos, né? Quando aquele ato ele não é cumprido. Há uma certa divergência doutrinária, mas eu quis trazer todos aqui, né, para a gente já ficar ciente. E quando a gente fala então em requisitos e elementos, os atributos são isso, né, são as características do qual são dotados esses atos. Quando a gente fala em requisitos / elementos, é o que o ato tem que ter, que aí é o motivo, forma, finalidade, competência e objeto. E a gente tem dois macetes, né? O pessoal usa muito COFIFOMOB, eu utilizo o meu filho fez cocô para gravar exatamente do que se trata, né? Então, motivo, forma, finalidade, competência e objeto. O motivo a gente trata ali da razão, né? A razão de existir, razão da prática daquele ato, do porquê aquele ato surgiu, né? Quando a gente fala em forma, a gente está dizendo ali dos parâmetros legais que conferem validade ao instrumento, né? Que instrumentaliza esse ato administrativo. A finalidade vai ser sempre o interesse público, então a finalidade do ato administrativo, qual seria? Né? Ela é interesse público, mas especificamente, né? Por que está sendo praticado aquele ato? Competência é a atribuição legal outorgada a determinado agente, determinado órgão para a prática daquele ato. E o objeto é o ato administrativo em si, corresponde à essência do ato. Tá? Então, assim, eu detalhei aqui que é cada um também, né, de acordo com a doutrina e tudo mais. A competência é isso, né, quem a lei atribui efetivamente a competência, a atribuição para a prática do ato.
a forma está relacionada com os critérios definidos em lei, o objeto ou conteúdo é o efeito jurídico que o ato produz. De Pietro, né, a autora, ela aponta a identificação do objeto de um ato, verifica o que ele enuncia, prescreve e dispõe. Então, o objeto é o ato administrativo em si, né? O motivo é a causa que justifica a existência do ato. E um ponto importante é que motivo é diferente de motivação, né? Quando a gente fala em motivação, ela é facultativa. Então, se na sua prova cair que o motivo é obrigatório e a motivação é facultativa, vai estar correto. E a finalidade é o resultado que a administração busca alcançar com a prática daquele ato, que será sempre o interesse público. E aí, 2 pontos, né? Tanto o motivo quanto o objeto, eles são tanto vinculados quanto discricionários. Tanto o motivo quanto o objeto são discricionários e vinculados. Sujeito competente, forma e finalidade são sempre vinculados. Então, aí você tem que gravar que há discricionariedade tanto no motivo quanto no objeto. Tem até um macete que foi posto aqui, que é o FFC, que é o Fluminense Futebol Clube, que a gente pensa numa coisa oficial, né? Numa coisa que estaria mais engessada, ligada ali ao ato vinculado. O ato com discricionariedade, a gente está tratando ali de um ato que está ligado ao objeto e ao motivo. Outro ponto que eu não coloquei aqui, mas que já é interessante você anotar ou revisar se já está ciente, é que tanto a competência quanto a forma admite convalidação, né? Já os outros não admitem. Então lembra, né? O ato que não é nulo de pleno direito, que pode ser convalidado com efeito ex tunc, inclusive, é a forma e o sujeito competente. Então a gente tem, né, várias vezes ali a convalidação na forma, né, e na competência. Finalidade, por exemplo, o objeto em si do ato, né, o que o ato e o motivo, eles não admitem essa convalidação. Então já passei isso, vamos continuar. Fato administrativo produz efeitos jurídicos, está no edital esse tópico, né? O fato administrativo ele produz efeitos jurídicos, o fato da administração não produz efeitos jurídicos. Fato administrativo ocorre essa produção de efeitos jurídicos, fato da administração não produz. Tem mais algumas coisas aqui, o pessoal pode estar lendo o material. Discricionalidade administrativa. Quando a gente fala em discricionariedade administrativa, a lei confere, né, essa margem de escolha, de conveniência e oportunidade. Então o agente ele não age de forma irrestrita, né, pautada em suas vontades. A legislação vai dizer a forma que esse agente ele vai atuar. Tá? Então a discricionariedade ela é pautada, pactuada pelo que dispõe a legislação. Outro ponto que a gente tem é a administração direta e indireta, né? Quando a gente fala em administração direta, a gente está falando dos entes federativos, unidades da federação, que é a União, DF, estados e municípios. Em outro ponto, a gente tem a administração indireta, que é fundação pública, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública. No material está bem detalhado o que é cada uma dessas instituições, desses entes, né? Mas eu vou fazer a explicação aqui. Quando a gente fala em autarquia, o porquê, né, surge uma entidade como essa? Vamos pensar, por exemplo, no Ministério da Previdência, que trata ali das aposentadorias, né, e tudo mais. Quando esse órgão, né, porque no caso ministérios, secretarias são órgãos, não possuem personalidade jurídica. Quando eles têm um volume grande de trabalho ou necessitam realmente de um apoio muito maior, ocorre ali o processo de descentralização. Descentralização é a criação de um novo ente com personalidade jurídica. Então o órgão ele não possui personalidade jurídica, mas o ente possui. Então, nesse exemplo que eu estou dando do Ministério da Previdência,
foi criado um novo ente, que é o INSS. O INSS é uma autarquia, né, que foi criada por lei ali, com personalidade jurídica de direito público, para exercer, né, essas funções de forma descentralizada. Então, quando a gente fala em autarquia, a gente está falando do serviço autônomo criado por lei, com autonomia administrativa e financeira, atua de forma descentralizada, né, para ali as atividades típicas da administração. Então, a autarquia ela é criada para executar atividades típicas da administração. Lembra sempre do INSS, tá? E, como eu disse, é criada por lei, né, com personalidade jurídica de direito público. Então, essas são as autarquias. Tem mais alguns pontos que eu coloquei aqui, inclusive, né? Só essa parte que o IPASG era autarquia, que é essa parte que eu tinha posto o conceito, mas a instituição não é mais uma autarquia. Então, pensa no INSS mesmo, tá? Os conselhos profissionais não possuem o benefício de isenção de preparo para fins de recurso. É isso, né? Um ponto interessante, que conselhos profissionais são autarquias, possuem prazo em dobro em processo judicial, mas eles não têm essa isenção das custas processuais. E aí o patrimônio da autarquia, que é impenhorável, imprescritível. Quando essa autarquia é extinta, o patrimônio ele retorna para a entidade de origem, né? Para a entidade instituidora, que outrora destinou ali os primeiros bens dessa autarquia. Tá, vamos para outro ponto aqui já, né? Empresa pública. Eu disse, eu não vou entrar 100%, processo aqui mais de revisão mesmo. Quando a gente fala em empresa pública, a empresa pública ela é uma pessoa jurídica de direito privado, autorizada por lei, para, né, a exploração de serviços econômicos, né, para a exploração econômica, tá? Então, a empresa pública, a diferença dela para uma sociedade de economia mista, né? Empresa pública a gente tem, por exemplo, a Caixa Econômica Federal. Ela detém todo o seu capital vinculado ao poder público, à administração pública, seja a administração direta, com a maioria de seu capital, seja a administração indireta. Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte, que a empresa pública ela tem 100% do seu capital público, mas desse capital pode ocorrer participação de entes com personalidade jurídica de direito privado, desde que esses entes façam parte da administração pública, certo? Tá. E a forma societária admite-se qualquer das formas, né, de direito. Por que esse ponto é tão importante? Esse ponto de admitir entes da administração indireta, né? Porque as sociedades de economia mista, como o Banco do Brasil, aí tem a participação do capital privado nessas entidades, tá? E ela só se admite a forma de sociedade anônima. Então, quando a gente fala em sociedade de economia mista, ela também é pessoa jurídica de direito privado, é autorizada por lei para a exploração, né, de atividade econômica, só que o seu capital admite participação do setor privado e ela é constituída somente da forma de sociedade anônima, tá? Então use essa situação para diferenciar. Eu coloquei ali mais alguns detalhes no slide, no material, que é interessante estar lendo. Eu coloquei também um ponto um pouco mais aprofundado, que a gente tem a Lei 13.303 de 2016 e a gente tem o decreto aqui de 1967. Né? O que acontece? Né? O que a gente tem nisso aí? Esse decreto fala que empresa pública e sociedade de economia mista foram criadas por lei, certo? A lei de 2016 fala que elas foram autorizadas por lei. Quando a instituição ela é criada por lei, ela tem personalidade jurídica de direito público, que é, por exemplo, as autarquias. Então, o que significa isso? Se na prova tiver uma questão falando que sociedade economista explora atividade econômica e é criada por lei, e na outra alternativa tem sociedade de economia mista explora atividade econômica e é autorizada por lei, qual dessas duas você marcaria?
é mais interessante, é o maior consenso que você marque que ela é autorizada por lei e não criada. Mas tem muitas bancas que colocam as duas, como a Quadrix, né? Coloca lá, sociedade de economia mista é criada ou autorizada por lei. Então a gente tem esse ponto aí, né? Se vier das duas formas, você considera como correto. Você entende que a banca usou tanto esse decreto 67 quanto a legislação de 2016, né, que rege a empresa pública e sociedade de economia mista. Mas o que eu quero dizer é que, como regra, e pelo que eu já vi, é mais interessante você utilizar a da Lei 3.303 de 2016, tá? Então, ponto interessante. E também é um ponto interessante porque você já elimina muitas questões, né? Porque quando falar que é criado por lei, muito provavelmente vai estar tratando de autarquia. Criada por lei, com personalidade jurídica de direito público, só sobraria autarquia e fundação pública. E é muito fácil diferenciar a fundação pública de autarquia, que é o que a gente vai ver agora. Quando a gente fala em fundação pública, aqui eu pego um conceito da legislação também. Aí falou aqui que ela é entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado. Mas o que acontece? Fundação pública ele é um patrimônio afetado a uma finalidade social. Então a fundação pública é uma entidade que foi criada para beneficiar terceiros ali, né? Para serviços, ações de interesse da sociedade. A fundação pública ela pode possuir tanto personalidade jurídica de direito privado, quando é autorizada por lei, quanto personalidade jurídica de direito público, quando ela é criada por lei. Inclusive a doutrina, né, trata ali como autarquias fundacionais. Então, né, você tem que ter esse raciocínio. Que a fundação, então, ela visa ali, né, o benefício da sociedade, podendo ser tanto criada com personalidade jurídica de direito privado, quanto com personalidade jurídica de direito público. E eu tenho uma questão mais para baixo aí, que a gente vai estar relacionando todas as entidades, tá? E ela sintetiza muito bem. Vou passar bem breve aqui. Consórcio público, né? Ele é pela união, né? De entes da federação, e o consórcio público ele pode ser tanto uma associação civil quanto uma entidade com natureza autárquica, né? E personalidade jurídica de direito público. Então pode ser tanto uma associação pública quanto uma entidade, né, com personalidade jurídica de direito privado, sem fins econômicos, tá? Então, o consórcio público é uma pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da federação, seria já um gabarito correto. Eles são negócios plurilaterais, passíveis de celebração por entes federativos diversos. Resultam em uma associação pública classificada juridicamente como autarquia integrante da administração indireta dos entes participantes. Então, quando o consórcio público, né, ele é realizado ali pelos entes federativos, e aí resulta numa associação pública classificada como autarquia, né? Então, quando ocorre essa união de entes com personalidade jurídica de direito público, as autarquias, esses entes, né, eles integram a administração indireta, correto? Então, é isso do consórcio público. Tem mais alguns dados, né, e que pode também ler. E tem a questão também aqui para sintetizar bem como que cai, né? Tá vendo? Ela pode ser tanto ter a natureza de direito privado ou direito público. E a questão que sintetiza é essa. Então vamos lá, bem rápido aqui, né? Para a gente não tomar tanto tempo. Pessoa jurídica de direito público ou privado, criado por dois ou mais entes federativos para a gestão associada de serviços públicos. É o consórcio público, né? O que pode ser aí tanto direito público quanto direito privado. Pessoa jurídica de direito público criada por lei, com capacidade de autoadministração, para o desempenho do serviço público descentralizado, mediante controle administrativo exercido nos termos da lei. Isso é autarquia, né? Então ela é pessoa de direito público, é criada por lei, como eu disse, autoadministração, serviço descentralizado, controle administrativo, né? Que é aquela tutela administrativa, né? Veja que não há subordinação entre entes da administração direta e indireta, apenas essa tutela administrativa.
O terceiro aí, entidade que o Estado tem um controle acionário, diretamente ou por meio de outra entidade da administração indireta. Quando a gente fala dessa situação de controle acionário, a gente está falando exatamente das empresas públicas, né? E essa questão muito interessante. O Estado tem um controle acionário, corretíssimo, diretamente, ou por meio de ente da administração indireta, mesmo com que tenha personalidade jurídica de direito privado. Isso é um ponto muito interessante que pode confundir, né, essa diferenciação. Falar que tem personalidade jurídica de direito privado e a pessoa associar à sociedade de economia mista, mas não, se é um ente da administração indireta, ela é uma empresa pública. Entidade que detém um patrimônio destinado à realização de certos fins que ultrapassam o âmbito da própria entidade, indo beneficiar terceiros estranhos a elas. Então, essa ideia de benefício, né, de finalidade social, fundação. Agências executivas, né? A agência executiva, eu já diferencio da reguladora, são autarquias ou fundações que recebem essa qualificação por meio do contrato de gestão. E elas desempenham ali serviços públicos de forma direta, né? Em um sentido ali efetivo de realmente, ela assim, diferente das agências reguladoras que visam ali efetivamente, né, regular e trazer ali uma função normativa ou reguladora, a agência executiva ela tem outra finalidade, né, que é diretamente ali a execução da atividade pública. Então vamos lá. Ela tem que ter celebrado um contrato de gestão. Então, a sua forma de vinculação com o Estado, ela já é diferente das agências reguladoras, né, que são criadas por lei. A agência reguladora, ela é uma... Só essa parte que eu coloquei aqui. A função precípio, então, precípio, né, das agências executivas é exercer o controle sobre os particulares. É uma atividade realmente de controle de execução. Quando a gente fala em agências reguladoras, elas foram criadas, né, para normatizar, são autarquias especiais com ausência de tutela, subordinação, elas têm autonomia, né, funcional. E exemplo de agências reguladoras que a gente tem ali a Anatel, a Ancine, que visam ali fiscalizar esses serviços públicos, né, que são realizados por entidades por empresas privadas, né, pelo setor privado. Então a gente tem essas acepções aqui. Também é bem tranquilo de diferenciar uma da outra, né? Então a formação, a agência reguladora é por lei e seus atos também são disciplinados por meio da lei. A atividade é normativa ou reguladora e é uma autarquia especial. A agência executiva, então, é um decreto que realiza essa titulação, né, por meio ali do contrato de gestão, a autarquias ou fundações com personalidade jurídica de direito público para essas atividades, né, essas atividades executivas, né, essas atividades mais propriamente relacionadas à instituição, à finalidade dessa própria autarquia ou fundação. Outro ponto que a gente tem aqui é entidades paraestatais e o terceiro setor. Então, eles não integram a administração pública, recebem incentivos do Estado na forma de fomento, sujeitam-se ao controle direto ou indireto da administração pública e ao controle do Tribunal de Contas. Então, assim, a gente tem diversas entidades paraestatais e a gente tem que entender que elas atuam ali de forma colaborativa, né, com o poder público. Elas não são diretamente entidades da administração indireta. As principais paraestatais são os serviços autônomos, as OS, OCIP, OSC e entidades de apoio. Ali eu trouxe ali os serviços sociais autônomos, né, como exemplo ali o SESI, que é essa atividade, como eu disse, né, colaborativa do terceiro setor. Tem mais aprofundado aqui algumas características, algumas situações, não vou passar por elas nesse momento. A gente tem as organizações sociais autônomas, né, que ali são associações ou fundações privadas que recebem ali qualificação jurídica, né?
Então essas entidades, quando não têm fins lucrativos, quando exercem uma atividade ali, não tem fins lucrativos, né, e exercem atividades de interesse da sociedade, elas podem receber a qualificação por meio do contrato de gestão. Então a gente tem que lembrar que a OS, Organização Social, pode realizar ali, né, realiza-se o contrato de gestão com a administração pública, é um instrumento de parceria. A OCIP, a gente tem o termo de parceria, que é a qualificação, né, dada a forma por meio da qual é dada a titulação, né, a essas entidades. Tá? Então, tem as diferenças aqui, né, entre a OS e a OCIP, mas assim, em síntese, o que a gente tem que saber. Organizações sociais, OS. O instrumento de parceria realizado com a administração pública é o contrato de gestão. OCIP é o termo de parceria. E as organizações da sociedade civil, OSC, é termo de colaboração ou fomento. O principal ponto que você tem que saber é o instrumento de parceria, né, que é disposto aí por cada um. E você pode aprofundar um pouco mais e entender realmente o que é cada uma dessas instituições, né, dessas entidades. Tem a legislação de cada uma também, pode ser lida para sintetizar esse conteúdo. Tá? Outro ponto que tem aqui no edital é servidores públicos, agentes públicos. Então tá, né? Eu não vou entrar 100% em aspectos doutrinários, vou passar realmente o que é necessário. Agente público já é uma classificação pacificada, que está na Lei de Improbidade Administrativa. Agente público você pensa na classificação mais genérica, que corresponde, né, a um conjunto, né, aos servidores públicos, empregados públicos, agentes políticos, os honoríficos, aqueles temporários, aqueles que com ou sem remuneração, permanente ou temporário, estagiário. Então, agente público, sempre que estiver na prova, é o conceito geral. Agente público. A gente tem diversas classificações, divergências doutrinárias. Mas assim, como regra geral, o que a gente entende, né, é que servidor público é aquele unido à administração por meio de lei. Então pense assim, um servidor público ele é aquele aprovado em concurso para cargo permanente, né, que ele tem ali um estatuto que o rege. O empregado público é aquele contratado mediante a consolidação das leis trabalhistas. Então, mesmo que concursado, o empregado público ele ali está vinculado, né, mediante a CLT. A gente tem os agentes honoríficos também, né, que é aqueles que não possuem remuneração, mas exercem serviços ali de honra para com o Estado. A gente tem os agentes temporários, né, aqueles contratados ali por meio de contrato somente temporário. Então, em síntese, eu acredito que são esses os agentes mais importantes, vamos dizer assim, para a gente levar para a prova, tá? Essas classificações. A gente tem uma classificação muito interessante também, que é referente a, por exemplo, para Celso Antônio Bandeira de Mello, a gente tem os agentes políticos, né? Que aí entram todos aqueles que têm mandato, como também os juízes, desembargadores, membros ali, né, do alto escalão do Poder Judiciário, por exemplo. E esse autor também divide em agentes administrativos. E aí dentro desses agentes administrativos a gente teria o servidor público e o empregado público. Tá? Eu trouxe mais alguns pontos aí que eu acredito que é interessante ler. Essa parte de agente público é bom você compreender pelo menos 2 ou 3 doutrinas para estar entendendo realmente, né? Para ficar mais preparado para a prova.
Tem a lei de responsabilidade fiscal também, né? Essa lei que é muito importante. E assim, é interessante você pegar realmente os primeiros artigos dela, estar lendo. Como é um processo de residência jurídica, acredita-se, né, que não vai ser tão aprofundado assim a própria a prova, enfim, as questões. Mas aí eu coloquei aqui os pontos mais importantes, né? O artigo 1º, interessante estar lendo. Esse do parágrafo 3º do artigo 2º, né, em que a receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e nos 11 meses anteriores, excluídas as duplicidades. Então esse é um artigo bom aí de gravar também, para chegar, né, mais amplo para a prova, né? Certo? Eu coloquei outros ali também. Esse limite de gasto por esfera também é muito interessante. Você saber que pelo menos a nível federal o gasto com o pessoal não pode ultrapassar 50%, estadual 60% e municipal também 60%, tá? Então esse é um ponto muito relevante, muito interessante. Ali, ó, é interessante que caso a despesa chegue a 95% do limite estabelecido, ou seja, 95% daqueles 50%, e 60% e 60%, é proibido, né? Concessão de vantagens, criação de empregos e pagamento de horas extras, tá? Então a gente tem o artigo 5º que fala da LOA, sempre muito importante, né? A Lei Orçamentária Anual. Tem alguns pontos aí para dar uma lida também nessa legislação. Essa parte aqui eu vou passar bem breve, porque é interessante também, né, dar uma lida nela, mas o que envolve é o seguinte, né? Responsabilidade civil do Estado. Como regra, então, o Brasil adota a teoria do risco administrativo, que é para os atos comissivos, né? Então, o Estado vai ressarcir o particular caso seja comprovado que houve ali o dano e o resultado, né? O nexo causal entre essa ação e esse resultado, entre esse dano e esse resultado. Então, a vítima ela não tem que demonstrar que houve culpa do servidor público, dolo, nada nesse sentido. É responsabilidade objetiva. Então, lembra, a regra no Brasil, risco administrativo, responsabilidade objetiva do Estado. Basta ali, né, que seja comprovado o dano causado por parte da administração pública sobre aquele particular. A gente tem a culpa administrativa, que também é utilizada em alguns casos, nos casos de omissão, né? E aí, nesse caso, necessita a comprovação da culpa ou dolo, né? Da falta de serviço, seria da falta de serviço do Estado, e aí necessita-se então dessa comprovação. Então, a responsabilidade é subjetiva. Então, culpa administrativa, responsabilidade subjetiva. Risco administrativo, responsabilidade objetiva. E a teoria do risco integral ela é utilizada em alguns casos, como ali dano nuclear, dano ambiental e ataques terroristas. Tá? Então, leva para a prova pelo menos esse ponto, que a responsabilidade civil do Estado no Brasil, como regra, é a teoria do risco administrativo. E sim, dá para retirar a responsabilidade do Estado. Só que ele tem que comprovar culpa exclusiva da vítima ou que realmente o Estado não praticou efetivamente, né, aquele dano, aquela ação, ou que tem alguma situação que inviabiliza essa responsabilidade do Estado. Né? Que o Estado não tem responsabilidade sobre o ocorrido. E eu coloquei outro ponto aqui também, que é a reparação do dano e a responsabilidade pessoal do agente público. Então, a responsabilidade do Estado é objetiva. A responsabilidade do agente público ela é subjetiva. Então, tem que comprovar efetivamente que esse agente ele agiu com dolo ou culpa, né? Então, tem que comprovar a responsabilidade desse servidor público. Então, quando a gente fala da responsabilidade da ação de regresso, que é aquela que o Estado vai cobrar do servidor público o ressarcimento, a gente está falando ali de uma responsabilidade subjetiva. Tá?
Eu coloquei alguns pontos também que pode dar uma lida para sintetizar esse conteúdo. Em outro ponto, a gente tem controle da administração pública. Então, a administração pública ela exerce seu controle administrativo, revogando os atos administrativos inoportunos, inconvenientes e anulando aqueles atos ilegais, né? Então, a administração pública ela vai fazer esse próprio controle, né? Por meio ali da súmula 473 do STF. Então, pesquise o enunciado da súmula 473 do STF, que na verdade está até aqui, né? Que está relacionada à autotutela. O princípio é muito importante. Autotutela. A administração deve controlar seus próprios atos. Então, eu coloquei ali, né, que ocorre a classificação dos métodos, dos modos de controle na administração pública, que a gente tem o administrativo, o legislativo, né, que é exercido ali pelo poder legislativo, mediante auxílio do Tribunal de Contas, e aquele do poder judiciário, mediante provocação, ou quando a gente trata de atos ali legais, ou que estejam tendo ali lesão ou ameaça a direito. Aí o Poder Judiciário vai atuar. O Poder Judiciário não atua meramente em casos que não envolvem ilegalidades, casos que sejam ali de inconveniência ou inoportunos, pois isso seria responsabilidade da própria administração pública, seria ali uma invasão de competência. Então, lembra disso, né, que é administrativo, a própria administração exerce. Legislativo, por meio de lei, o Poder Legislativo, com auxílio do Tribunal de Contas, exerce. E o Poder Judiciário, em último caso, em última ratio, por meio ali quando ocorrem atos ilegais. Coloquei alguns pontos ali também, extensão, quanto ao momento, quanto à natureza. Tá? Há meios de controle judicial da administração pública. Aí a gente tem habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, né? Mas assim, o ponto que eu quero sintetizar, que eu acho que é importante entender para a prova. O judiciário ele é responsável por controlar a legalidade da conduta administrativa, não lhe sendo permitido adentrar ao mérito ou à conveniência e oportunidade do ato. Tá? Então, como eu disse, conveniência e oportunidade não é responsabilidade do Poder Judiciário. Outro ponto também, eu coloquei bem detalhado, lei de improbidade administrativa, então sugiro que leia cada ponto. O que eu posso resumir da lei de improbidade administrativa é que não se pune mais conduta culposa, só se pune conduta dolosa, o prazo prescricional para a propositura da ação ao fim do crime, né, ou da infração permanente, é 8 anos, então prazo prescricional de 5 anos para 8 anos, o inquérito civil, prazo dele de 1 ano, prorrogável por igual período, mudanças ali no artigo 9, 10 e 11, tanto o artigo 9 e 10, que a gente trata ali do enriquecimento ilícito e do prejuízo ao erário, corresponde a um rol exemplificativo, e o artigo 11, que são dos atos ali envolvendo os princípios da administração pública, a gente está tratando ali de um rol taxativo. As penas são mais duras em caso de enriquecimento ilícito, como por exemplo 14 anos de suspensão para que o agente contrate com o poder público, né? Enquanto no prejuízo ao erário são 12 anos. Nos princípios, essa proibição de 24 meses, né? Na verdade, o ressarcimento, né? O ressarcimento do dano causado e a proibição de contratar com a administração pública. Olha lá, 24 vezes mesmo, a indenização, né? Então, no caso de atos ali contra os princípios, a gente tem ali 24 vezes o valor da remuneração e a proibição de contratar com o poder público de 4 anos. Então, o que a gente tem que entender
é que no enriquecimento ilícito e no prejuízo ao erário, o agente ele vai ressarcir o dano e, né, ocorre essa suspensão. Então, pode ocorrer, né, suspensão, proibição de contratar, de 14 anos enriquecimento ilícito, 12 prejuízo ao erário e os 4 anos para os atos ali contra os princípios da administração pública. Então, eu acredito que eu falei alguns pontos mais importantes. A gente tem também a questão da irretroatividade, né? Então, vamos lá. Quando se essa ação já tiver transitado em julgado, já tem coisa julgada, essa lei não vai retroagir por meio do que seria um benefício, né, da modalidade culposa não ser mais abarcada pela lei. Então, assim, o indivíduo que foi condenado pelo ato de improbidade administrativa na modalidade culposa. Essa mudança na legislação o beneficiou? Não, não o beneficiou, porque como já tem a coisa julgada, essa norma benéfica, vamos dizer assim, não se aplica a esse agente. Vamos supor que está no curso da ação de improbidade administrativa. Vai se aplicar essa mudança na legislação? Aí sim, vai ser aplicado e irá beneficiá-lo, tá? Então, ele terá esse benefício que a sua conduta não será mais punida, né? Então, lembra disso, esse lapso temporal. Seria ali o tempus rejectatum, né? Se já tem coisa julgada, não aplica essa mudança. Sem coisa julgada, aplica-se a mudança na legislação, tá? Eu acredito até que eu coloquei uma tabelinha falando sobre essa situação. Outro ponto que eu falei também aqui no caso do ajuizamento da ação, aí o STF definiu, né, que pode ser a legitimidade concorrente, tanto do Ministério Público quanto do ente público lesado. Então ela tinha inconstitucionalidade, essa legislação. Ela tinha inconstitucionalidade relativo ao artigo que falava do ajuizamento, que propunha só pelo Ministério Público. Mas é o STF, então você tem que pensar, né? Quando a questão mencionar que é o posicionamento atual do STF, que há essa legitimidade ativa concorrente entre o Ministério Público e os entes lesados. Lembrando que qualquer pessoa, ela pode vir ali a denunciar, a representar, tá? Então, qualquer pessoa pode representar sobre o ato de improbidade administrativa, tornar ali o conhecimento para a administração. Mas o ajuizamento não é qualquer pessoa, é o Ministério Público e os entes públicos lesados. Ali eu estava falando da irretroatividade, do dolo, também do trânsito em julgado, que o prazo prescricional ele é irretroativo, mesma coisa, né? Tempus rejectatum, as condutas, um rol taxativo e outro exemplificativo. A gente está no último tema aqui do edital e o vídeo até que não está tão longo, essa que é a proposta. A ação popular e a ação civil pública. Então, outro tema que está na prova, né? A ação popular a gente tem que diferenciar porque ela é proposta para, né, tratar de ações que foram praticadas, ações ilegais, por indivíduos que têm vínculo com a administração pública. Diferente da ação civil pública, que ela pode ter ali qualquer sujeito passivo, né, que tenha causado efetivamente aquele dano. Há também diferença no sujeito ativo, pois na ação popular qualquer pessoa pode representar. Já na ação civil pública a gente tem legitimados específicos. E a gente tem outras diferenças também. Vamos lá. A ação civil pública, ela é proteção ao patrimônio público, histórico, cultural, meio ambiente, ordem econômica, direitos difusos coletivos, honra e dignidade de grupos étnicos, raciais ou religiosos. Ela é mais abrangente, religiosos. Já a ação popular,
é para proteção ao patrimônio público, moralidade, meio ambiente e patrimônio histórico e cultural, modalidade preventiva e repressiva. Então, a gente tem também a diferença no sujeito ativo, né, que tem legitimados específicos, a ação civil pública, a ação popular não, qualquer cidadão. Ela é um mecanismo ali de participação do cidadão na democracia, tá? E eu coloquei aqui mais algumas informações aqui em cima também, mas assim, aí você pode pensar, né, que a ação popular ela pode ser utilizada quando é considerado abusivo, por exemplo, o reajuste sobre o salário de vereadores de determinada Câmara Municipal. Já a ação civil pública pode ser utilizada, por exemplo, quando a comunidade é atingida pelo rompimento de uma barragem. Então a gente tem ali, né, a comprovação desse sujeito passivo, né, no protocolo, né, no desenrolar dessa ação. Quais serão os sujeitos ativos, quais serão os sujeitos passivos, qual é a ação cabível em cada caso, né? Então, acredito que fica interessante essa diferenciação entre ação popular e ação civil pública. Então, assim, no mais é isso. Eu acredito não quis colocar tanta coisa, tive que enxugar o material, porque acredito que isso aqui é suficiente para conseguir, né, tirar uma boa nota relativa a esse tema de direito administrativo nesse processo de residência. Tem também as questões que foram elaboradas e esse material também eu vou deixar disponível. E qualquer dúvida pode estar me perguntando ali no Instagram, né, ou no vídeo, qualquer rede social. Pode utilizar esse vídeo para outros concursos, né, não necessariamente só para esse processo de residência. É uma boa introdução relativo a esses temas, tá? Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu e até a próxima.